O que eu aprendi sendo uma mãe atípica? Olá, visionários! Sejam muito bem-vindos no nosso Visão de Mulher. Esse vídeo que hoje eu vou gravar para vocês é um desabafo, é uma conversa e é algo que eu quero também trazer para vocês como uma reflexão. Por que como uma reflexão? Quando você recebe um diagnóstico, eu já falei em alguns vídeos aqui, parece que o nosso mundo assim, acaba. Parece que o chão debaixo aqui dos nossos pés se abre um buraco. Só que não é. Isso tudo é momentâneo, é passageiro, que eu entendo que você precisa passar por todas as fases, como eu já falei em outros vídeos, o luto, a negação, você precisa passar por isso. Mas há esperança, mas há um universo após esse laudo, após você descobrir exatamente o que está acontecendo com seu filho. E eu separei alguns pontos que hoje me fazem refletir sobre toda essa trajetória. Meu filho hoje tem 10 anos e durante 8 anos eu vivo, após um laudo. E durante esse decorrer desses anos, eu aprendi muito. Não só contribuí, não só ajudei ao meu filho, mas eu aprendi. Ele me ensinou muita coisa. E eu quero trazer essa reflexão que eu fiz sobre a minha vida para vocês. Um dos pontos que eu separei aqui é nunca desistir. Nunca desista de nada. Isso meu filho me ensinou. Quando eu vinha com estímulo, eu vinha com algo novo, as terapeutas, e naquele momento ele não conseguia reproduzir ou não conseguia chegar ao esperado, nós nunca desistimos. Eu nunca desisti. E isso ele me ensinou para minha vida, porque ali naquele momento eu não ia desistir. Só que eu levo isso para minha vida, no meu trabalho, comigo, com as pessoas. Nós não temos que desistir no meio do caminho. Nós não temos que desanimar quando algo não está dando certo ou quando algo não está saindo conforme o planejado. Meu filho, com o autismo dele, me ensinou isso. Como eu já falei em outros vídeos, quando a gente falava, é G de galinha, e ele não, então eu costumo falar, vocês, quem já me acompanha aqui já sabe dessa história. E depois de 2 semanas, ele vem falando, G de galinha. Quando ele começou a falar e ele perdeu a fala em função do autismo, e que depois só com 4 anos ele voltou a falar. Então assim, quando eu queria ouvir um mamãe e eu não recebia esse mamãe, eu recebia um um outro gesto. Então eu nunca desisti. E você também não tem que desistir. Então, como eu falei no início, eu aprendi isso com meu filho. Eu, sendo mãe atípica, eu aprendi isso. Eu tenho que nunca desistir e eu não posso desistir. Isso não é uma escolha, não é uma opção. Eu não posso desistir. Eu tenho que, persistir e fazer sempre por onde eu conseguir conquistar aquilo. Então, isso o meu filho me ensinou. O outro ponto é celebrar pequenas vitórias, pequenas conquistas. Isso ele também me ensinou. Cada coisinha, pode ser a mínima que for, nós temos que ser gratos. Nós temos que celebrar. Não esperem vir uma grande vitória. Não espere vir um grande resultado. Não. Celebre as pequenas conquistas. Pode ser um A, um B, no caso dele, como pode ser na sua vida profissional. Eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu passei nisso, eu consegui vencer uma etapa, eu não consigo caminhar, mas eu consegui dar 5 passos. Nós temos que celebrar essas pequenas conquistas, essas pequenas vitórias. Então eu, sendo mãe atípica, ele me ensinou isso. Quando ele não falava, ele começou a falar monossílabo. Eu celebrava. Quando eu achava que não ia vir, e aí vinha, eu celebrava. Então assim, eu sempre celebrei as pequenas conquistas. O meu filho escreveu a letrinha A, eu estou celebrando. Quando outros já estão escrevendo uma frase inteira, mas eu celebro que ele só escreveu o A. Vamos dar valor às pequenas coisas, porque os grandes começam ali. As grandes vitórias, as grandes conquistas começam com as pequenas conquistas, com as pequenas vitórias. Então, isso ele me ensinou.
Eu aprendi, porque a gente sempre espera o algo grande. A gente sempre espera para celebrar algo grande. Aí eu vou celebrar quando eu fechar 5 contratos. Eu vou celebrar quando eu conseguir conquistar a minha casa. Não, celebre porque você conseguiu alugar. Celebre porque você fechou um contrato. Celebre. Então vamos celebrar os pequenos. Não vamos menosprezar os pequenos começos, as pequenas conquistas e esperar só as grandes não, tá? Isso meu filho, ele me ensinou. O terceiro ponto é ter uma comunicação eficaz. Eu bato muito nisso, tanto no meu Instagram quanto aqui no canal. A comunicação eficaz foi fundamental para o tratamento do meu filho. Uma criança autista, se você não tiver uma comunicação eficaz, você não consegue ter resultados. Não adianta você falar várias palavras, dar um sermão que ele não vai absorver. E isso não é só uma criança autista, não. Isso é na sua vida. Pare e reflita. Quando alguém começa a falar com você, no meu caso, Francine, é isso, eu vou começar a ouvir. Se a pessoa já ultrapassou, falou 1 minuto e não foi objetiva, esquece, eu já perdi a paciência. Você também é assim. Não adianta, eu tenho paciência de ouvir 50 minutos e a pessoa não foi conclusiva, não foi eficaz. Gente, ninguém tem, mas nós somos assim. Nós adoramos palestrar, nós adoramos falar, nós adoramos contar histórias, nós adoramos isso e aquilo. E aí vem os conflitos, e aí vem os problemas. E quando você se depara numa situação, no meu caso, com o meu filho, eu tenho que falar A, B, C. Se eu quero que ele pegue água, aqui. Isso, senta. Não gostei. Muito bom. Parabéns. Não adianta falar, filho, que legal, você fez isso. Não, parabéns. Às vezes um parabéns é o suficiente para dizer que ele fez certo. Então nós temos que ter essa comunicação eficaz. E o meu filho, com o autismo dele, me ensinou isso. Não adianta, você às vezes procura muitas palavras, você fala muitas coisas, e o objetivo mesmo você não chega. Às vezes você procura tantas palavras, procura tanto isso, vou falar as melhores palavras, ou então você quer falar alguma coisa, um contexto, e no fim a pessoa não tem nem mais saco para ouvir. Ou então você está com problema, você quer falar, e se você não for claro, direto, você vai fazer uma confusão generalizada. Então eu, sendo mãe atípica, eu aprendi que a comunicação tem que ser eficaz. Não adianta eu enrolar, não adianta eu criar história. Eu tenho que ter uma comunicação eficaz, ok? O próximo ponto é respeitar o tempo de cada um. Isso é difícil, isso é complicado. Nós não conseguimos. Eu posso falar para você, eu consigo? Não, porque existe a frustração. Não adianta. Nós somos seres humanos. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, como a gente quer. Respeitar o tempo, o espaço do próximo é um exercício muito difícil. Você vai falar, Francine, eu consigo. Consegue mesmo? Quando você quer algo e aí, meu Deus do céu, fulano não me respondeu, fulano não fez, fulano que não sei o quê, eu mandei a pessoa, tudo é no nosso tempo como a gente quer. E eu, sendo mãe de uma criança autista, eu entendi que não era como eu queria e não era no meu tempo. Era no tempo dele e conforme ele ia evoluindo. Então, respeitar o tempo de cada um é crucial. É crucial. Você tem que respeitar o tempo do próximo. Você tem que respeitar o limite do próximo. Você tem que respeitar o que o próximo pode te entregar. Então, não adiantava eu querer que ele me entregasse algo que ele não conseguia. E aí, eu ia me frustrar, o problema estaria comigo e não com ele. E é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós nos frustramos com o que a gente espera do próximo. Eu tenho uma frustração porque meu marido não me deu um bom dia como eu sonhei que ele ia me dar. Eu fico frustrada porque o meu funcionário não sorriu para mim como eu imaginei. Porque o meu líder não falou um bom dia como eu imaginei. Então eu me frustro com as pessoas pelo que eu espero
e não pelo que a pessoa entrega. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe nem o que você idealizou na sua cabeça. E a frustração vem por causa disso. Você idealizou, você quer algo, você montou na sua mente e espera que o próximo te entregue. E o próximo nem sabe que você criou tudo isso. É a mesma coisa, imagine, eu criei, todos os pais, eu já falei aqui, quando você gera uma criança, você cria expectativas. Isso é claro. Quando você sabe que você está grávida, você automaticamente na sua cabeça você já programa a vida do seu filho todo, até ele envelhecer. E aí, vai acontecer de acordo com o que você programou? Nem sempre. A maioria das vezes não vai. E aí vem a frustração. Porque eu esperava que meu filho, com tantos anos, ele andasse, falasse, comesse sozinho, isso e aquilo. Só que não é o tempo dele. Só que não é, ele tem uma particularidade, ele não vai entregar, ele não vai fazer, não é o momento dele. Ou às vezes ele pode ser uma neurotípica, mas simplesmente não quer fazer. Ele não quer. Você botou isso daqui, não, ele não vai fazer. E aí vem as frustrações. Então nós temos que respeitar o tempo de cada um. Grandes problemas que nós temos aí, nós temos de frustração é isso. Você espera do próximo algo sem respeitar o limite e o tempo que ele possa te dar. E aí você ainda acha que você está certo. Então, é o que eu falei aqui nesse vídeo. São coisas que são pontos que o meu filho, sendo uma criança típica, autista, ele me ensinou e através disso eu aplico na minha vida no modo geral. E o último ponto aqui é: ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. E não queira que o outro seja igual a você ou que você seja igual ao outro. Hoje em dia, a comparação destrói vidas, destrói famílias, destrói carreiras, destrói uma vida inteira. Você se compara com tudo. Você compara o seu corpo com o corpo que você quer ter. Você compara a sua família com a família que você vê no Instagram. Você compara o seu trabalho com o trabalho do seu próximo. Você compara a sua faculdade porque fulano se formou e eu não me formei. Você compara tudo. Você compara o cabelo, você compara a unha, você compara a roupa, você compara... Hoje nós vivemos numa era da comparação. Hoje você quer estar igual todo mundo está. Ah, mas eu não sou todo mundo e tal. Às vezes até o que você julga no outro é o que você gostaria de ter. Ou o que você julga tanto, para e pensa, tudo que você julga. Será que é julgamento mesmo ou porque você tem uma frustração de você querer aquilo? Então hoje a gente está numa era de uma comparação. A era que todo mundo que está ali, a internet, aí você vê, você quer e você acha, você idealiza. Tem até uns vídeos engraçados na internet que as pessoas vão para comprar roupa e aí fala como eu esperava que fosse e comigo como é que é, entendeu? Porque ninguém é igual a ninguém. O corpo de ninguém é igual. Existem uns padrões, mas não é. A mente não é, personalidade não é. Assim como falando do meu filho, nem todo autista é igual. Então, porque... E aí vem o sofrimento. Você recebe um laudo, aí você conhece, várias outras pessoas conhecem crianças autistas e começa... Ih! Aí esse I já veio porque fulaninho e fazia isso e isso. O filho de fulano e fazia isso e isso. Espera para ver como que o seu filho vai ser. Espera para saber, de repente é você que recebeu um laudo. Espera para você viver o processo. Não antecipe algo. Não ache que o seu vai ser igual ao do próximo. Não ache. Você é você. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem a sua particularidade. Deus fez cada ser humano independente, diferente um do outro. Deus fez, por isso existe o DNA. Cada um tem o seu DNA. O DNA não é um único DNA que vai falar que todo mundo é isso, que todo mundo... Não, cada um tem o seu DNA. Então ninguém é igual a ninguém. Esses pontos aqui, o meu filho, na minha vida de mãe atípica, eu aprendi com ele. E para você ver como um laudo não determina quem você é, quem o próximo é. Eu poderia receber um laudo e achar que o meu mundo acabou, mas não, eu tive uma escolha. Eu recebi um laudo e eu vi algo além deste laudo. E como é que pode? Eu aprendi, esse aqui são alguns pontos que eu separei para vocês, que meu filho me ensina a cada dia. Meu filho me dá lições a
cada dia. Coisas que são assim, que se eu parar para falar, você vai falar, ah, não, ele não te ensina isso. Não, sim, coisas básicas, coisas óbvias, coisas do dia a dia, ele me ensina. Que a gente vem numa vida tão acelerada, que às vezes é preciso ser parado, é preciso ser freado, às vezes é preciso, e ele me traz essa realidade. Às vezes eu tô com problemas na empresa, que eu olho e eu falo assim, nossa, se eu aplicasse um pouquinho do que ele faz, eu conseguiria resolver. E esse aqui são os pontos. Nunca desistir, celebrar pequenas vitórias, ter uma comunicação eficaz, respeitar o tempo de cada um e ninguém é igual a ninguém. Isso aqui eu estou falando do meu filho, do Átila Júnior, de 10 anos, uma criança autista. Mas se eu pegar esses mesmos temas aqui e falar com você aqui sobre empreendedorismo, esses temas aqui, eu consigo dar aula sobre isso. Eu consigo falar. Se eu pegar esses temas e falar sobre a sua vida pessoal, a gente também vai. Então são coisas que nós vivemos, mas que através dele, do laudo dele, eu consegui pôr em prática. Eu desacelerei e vi. Eu nunca desisti e nunca vou desistir. Eu celebro cada pequena, assim, cada coisinha que ele faz. Quando ele conhece um amigo, quando ele amarrou um cadastro. Poxa, Francisco, seu filho tem 10 anos. Sim, eu celebro. Se ele conseguiu botar um botão, se ele abrir um zíper, são pequenas vitórias. Eu celebro. Se ele conseguiu fazer algo, se ele fez isso. Então, assim, são pequenas coisas. A gente tem que celebrar todos os dias. Não espere celebrar quando ele fizer um feito grande. Ah, quando ele for para a faculdade. Não, eu tenho que celebrar agora. Eu tenho que viver cada detalhezinho. Entendeu? Então, assim, esses pontos aqui, o meu filho, ele conseguiu passar para mim com a leveza que ele tem. E sem ele eu poderia aprender? Sim, mas de repente eu não teria a clareza que eu tenho. Então, você que recebeu um laudo, você que possa estar ou de repente já ir estudando, vendo, não se desespere. Viva cada processo. E não ache que esse é o fim do mundo. Não ache que um laudo vai determinar o futuro do seu filho e o seu futuro. Não sofra por antecedência. Viva, lute, seja guerreira, seja guerreiro e vá para cima. E não aceite que um laudo determine a vida do seu filho e a sua. Então, tudo na nossa vida é uma escolha de como eu vou receber isso. E eu escolhi, e eu tenho certeza que você também vai fazer essa escolha. Então, se você está passando por esse momento, ou se você conhece alguém que esteja passando, compartilhe esse vídeo e mostre, olha só, olha o que a Francine está falando aqui. Olha o que ela vive, olha o que o filho dela ensinou para ela. O seu também pode. Você também pode fazer essa diferença. O que você está aprendendo com seu filho? Ele pode ser neurotípico. O que você aprende? O que o seu filho te ensina todos os dias? O que as crianças nos ensinam? Se nós tivermos essa sensibilidade. Não acha que você é o ditador, não acha que você é a dona da razão, que só você ensina, não. Nós temos que aprender com eles. Porque nós temos que ter a ingenuidade e aquela leveza que eles têm. Eu costumo falar que todo mundo deveria ser igual ao autista, sem filtro. Porque nós temos tantos filtros, a gente poupa tantas coisas e aí o pessoal fala assim, mas autista sem filtro. Sim, ele é verdadeiro. Ele fala o que realmente é. Ele não entende duplo sentido quando faz essas brincadeirinhas, não, porque eles têm um coração e a mente pura. Então, todos nós deveríamos ser assim. Então, aprenda com seu filho, aprenda com um laudo e não enterre a sua esperança, não enterre as suas realizações por causa de um laudo. A vitória, a esperança. Eu sou aqui a prova disso. Como eu sempre falo aqui no Visão de Mulher, você tem que ter autoridade para falar de um assunto. E esse assunto eu tenho. Referente ao meu filho, eu tenho e eu posso falar. Mesmo se, Francine, é fácil você falar porque seu filho aí é um autista funcional. Mas mesmo se ele não fosse, com certeza uma lição eu deveria ter referente a isso. Com certeza um propósito Deus teria sobre a minha vida e sobre a vida dele sobre isso. Então, vamos aceitar de bom ânimo o que Deus colocou na sua vida e pegar disso e fazer um novo aprendizado. Então essa é a minha dica para vocês.
Eu gosto de compartilhar, esse é um assunto que queima no meu coração, eu sempre falo aqui, falar de autismo, falar do meu filho, me alegra falar. E se eu puder compartilhar cada vez mais as minhas vivências, o que eu vivi, o que eu aprendi e o que eu aplico no meu dia a dia, eu vou trazer aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, esse vídeo aqui é um formato de um desabafo, uma conversa, e é isso que a gente gosta. O Visão de Mulher é isso. É a gente estar aqui transparecendo para vocês o que realmente a gente vive. E isso é a minha vida. E não tem como não vir aqui e não falar sobre isso. Então espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe o máximo que você puder, porque o Visão de Mulher ele vai longe, mas eu preciso de você. Eu preciso que você se inscreva no canal. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve, ativa a notificação, porque a gente está aqui criando conteúdos toda semana, estamos aí em constante evolução, porque o ser humano eles têm que estar assim, ó, em constante evolução. E nós queremos entregar cada vez mais e mais, mas para isso a gente precisa de vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com a pessoa que você acha que possa estar precisando dessas dicas. E se você acha também, compartilhe o máximo que você puder, tá? Porque juntas nós vamos crescer cada vez mais e mais. Então fiquem com Deus e até o próximo episódio. Paz!